Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Essa frase do escritor Napoleão Hill ilustra bem o nosso tema de hoje. Você vai conferir a história de mulheres que enfrentaram desafios e derrotas, mas que encontraram na adversidade a semente que floresceu. Já deu seu like, compartilhe com as amigas e vamos juntas! Roda a vinheta. Vamos então chamar nossas convidadas de hoje. Vem para cá, Raquel Poubel e Ana Flávia Ferracina. Prazer, sente-se, fique à vontade. Tudo bom? Pode se sentar, meninas. Olha, uma alegria receber vocês aqui na nossa casa do Vamos Juntas. Tenho certeza que esse papo, essa conversa aqui vai ser muito inspiradora para todas as nossas telespectadoras. Bom, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Ana Flávia, se apresenta, fala o que você faz, conta um pouquinho da sua história pra gente. Um prazer estar aqui, feliz demais, porque são mulheres que me inspiram, né? Vamos estar do lado de mulheres assim. E eu sou Ana Flávia, sou mais conhecida como a Palhaça Ferracina, daqui a pouquinho ela vai aparecer e se apresentar. Palhaça Ferracina, gente, vê se tem carinha de palhaça. E eu sou palestrante, eu tenho um método através da minha história, né, que vocês vão ver que é o decorrer do programa, fé, que é foco e execução. Porque devido ao que eu passei da história, já posso falar? Como que é? Pode falar. Há 5 anos atrás eu fiz uma escolha, mas não estudei muito bem sobre o que seria a questão da colocação da prótese de silicone. Eu não fiz por questão de vaidade, foi uma necessidade mesmo, que eu tive que colocar a prótese. E assim que eu coloquei o silicone, eu desenvolvi várias reações, né? O meu corpo ficou todo vermelho, comecei a necrosar partes do corpo, abdômen, mama. Gente, que coisa, né? E é uma cirurgia tão comum, né? A gente vê aí, são milhares de mulheres que colocam silicone. Isso é algo que não é comum, né? Até então, nunca tinha escutado sobre o assunto. Eu procurei internet, pessoas, né, médicos, e eu demorei 5 anos para ser diagnosticada com a síndrome ásia e a doença do silicone. E depois que eu fiz o explante, foi descoberto 5 doenças autoimunes. Você fez o explante, você retirou a prótese. Eu tive que fazer com urgência, isso. Você tirou quanto tempo depois? 5 anos. 5 anos depois você retirou? Em menos de E nesses 5 meses, anos, né, como é que você ficou? Como é que ficou seu organismo? Eu fiquei bem assim, uns 3 anos, mais ou menos. Eu fiquei 2 anos tentando descobrir com necroses, que eu fiquei com uma ferida na barriga, ela não fechava durante 9 meses. Depois eu fiquei tendo essas reações, eu comecei a sentir muitas dores nas juntas, minha sobrancelha caiu, meu cabelo mudou, a estrutura, foi mudando tudo. E 1 ano antes do explante eu fiquei de cama mesmo, eu não conseguia mais andar, eu atrofiei, não mexia mais os dedos, não conseguia pentear cabelo, perdi as forças total do braço, só conseguia fazer esse movimento. E ninguém descobriu o que era? Você já tinha ouvido falar nisso, Raquel? Nunca. Primeiro caso. Porque a gente estava conversando antes aqui, eu fiquei, assim, surpresa, né? Como que aconteceu com ela, o caso dela, surpreendente. Surpreendente. Sim. E foi uma junção, né, de todos os médicos, que é importante falar isso, uma reumatologista, o meu próprio cirurgião, juntamente com uma infecto. Então, analisaram os exames, fecharam o diagnóstico da síndrome ásia. Devido ao quadro já estar muito avançado, eu fiz o explante, acho que com 3 meses após o diagnóstico. E hoje, assim, de 100%, que eu estava bem debilitada, 60%, vai ter 1 ano e um pouquinho. Então, assim, valeu super a pena ter feito o explante, porque ele era o gatilho. Então, eu tirei a bomba, né, que estava ali o tempo todo. Graças a Deus que descobriu que você tirou e agora é só melhorar. E você hoje já usa tudo isso para inspirar outras mulheres. Antes da gente continuar nosso bate-papo, nós vamos conversar agora um pouquinho aqui com a Raquel,
que também tem uma história inspiradora, não é de doença, né, de problemas de saúde, mas é algo impactante que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Eu sou psicoterapeuta, né, moro na cidade de Linhares, sou mãe de gêmeas, que tive aos 19 anos. E hoje eu sou psicoterapeuta especialista em mulheres, justamente por tudo que eu vivi até agora. Muitas mulheres perdem sua identidade, seus sonhos, seus propósitos, e elas perdem o ânimo, o brilho, e não entendem mais quem são. Então a vida fica muito pesada. E as mulheres se identificam muito, falando assim, realmente, tudo é muito cansativo, eu estou sobrecarregada. Eu fiz da minha história, eu comecei a me tratar, porque eu estava entrando em depressão. Eu achava que eu tinha de viver para as minhas filhas e eu não importava mais. É como se eu tivesse me transformado numa sombra. E eu comecei a me tratar e descobri que existia esse mundo do desenvolvimento pessoal, da terapia, que fazia muito bem para mim. E aí eu comecei a estudar para aplicar nas pessoas. Hoje eu tenho um projeto online para mulheres e visa buscar a mulher se reencontrar no que faz sentido para ela, porque a maioria das mulheres perdem os sonhos. Quem nunca ouviu uma mulher falar assim, não, depois que eu conseguir fazer isso para os meus filhos, não, eu vou me deixar para depois, eu não importo se meus filhos estão bem, quando na verdade isso é uma disfunção, não é saudável, né? Se eu estiver fraca, se eu não souber quem eu sou, como que eu vou ensinar meus filhos? Como que eu vou dar amor para minha família? Então, isso que a mulher tem um peso social histórico, né, de dar conta de tudo, de equilibrar os pratos, né? Isso acaba com a saúde emocional da mulher. Você teve as gêmeas com 19 anos. Sim, 3 meses minha vida virou totalmente. Quer dizer, muito novinha, né? Já vim com 2 crianças para tomar conta. Foi uma surpresa. Imagino. E aí foi pesado para você? Foi difícil? Você... Porque eu achava... A sociedade, ela tem uma visão de mãe, de mulher, e eu nem sabia que eu tinha essa visão dentro de mim. Então, eu falei assim, opa, agora eu sou mãe, então eu tenho que fazer o quê? Cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa, que eu nem estava pronta, foi uma família não planejada, como 51% das famílias brasileiras, que é muito maior que a média mundial. E aí, dentro desse cenário, eu comecei a cuidar das filhas, cuidar do marido, porque assim, a gente foi um relacionamento rápido que formou uma família, e com isso eu fui ficando entristecida, meu jeito de vestir, meu jeito de falar, era uma pessoa sem brilho, né? Às vezes uma pessoa que me conheceu naquela época me vê hoje fala que hoje eu pareço mais jovem, já se passaram, né, muitos anos. Então, assim... E quando é que veio, assim, o clique de você buscar ajuda? Eu não sei como é que foi isso. Você resolveu buscar uma ajuda, resolveu estudar? Como é que aconteceu isso? Eu comecei a me fechar no meu mundinho e me senti só a cuidar mesmo dos filhos, aquela pessoa que ficava ali. E aí um dia eu passei mal, assim, uma tontura, e aí eu fui numa cardiologista, que eu falo que ela deu a virada, assim, da minha vida, porque ela disse assim, Raquel, você não tem nada ainda, mas você está entrando em depressão. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quando ela falou isso comigo, foi como um tapa na cara, você acorda. Porque antes eu era uma jovem, sonhadora, falei, vou fazer faculdade, vou conquistar o mundo. Mas quando a gravidez, nós mulheres engravidamos, isso é fato. E às vezes elas não são planejadas, né? Já vimos memes aí na internet até da criança nascer com um DIU na mão, assim, em outro país. Por quê? Porque nem todo método funciona. E aí a mulher engravida e nem sempre a vida muda completamente. Muda. Exatamente. Então, assim, quando ela disse isso, que eu falei, eu preciso reagir. Eu preciso olhar para a minha vida, porque também eu vivia num contexto de um casamento que aconteceu muito rápido, a gente não se conhecia muito bem. E aí de repente entram 2 crianças e aí... Exato. Então, assim, a transformação foi do casal, não foi só minha. Quando eu falei assim, basta, ele tinha bastante ciúme de mim na época, vivia um contexto opressor também, por todo o cenário que aquilo se desenvolveu, aquele casamento. Então, eu comecei a ver que muitas mulheres também viviam assim, né? Eu comecei a me tratar e ver, nossa... Eu posso sonhar, eu posso estudar, eu posso viajar, posso trabalhar. E aí eu vi que eu poderia ajudar muitas mulheres também. E aí eu comecei a falar na internet. Eu até estava contando para a Flávia aqui que quando eu decidi fazer direito, eu falei assim, eu quero prender todos os homens. Eu fui pela força do ódio, assim, eu quero prender todo mundo. E depois que eu conheci, que eu passei pelo processo, tudo que eu ensino para as mulheres hoje, eu passei, eu me transformei.
E aí eu vi que tinha o amor que transforma homens, mulheres e famílias. E aí eu direcionei para as mulheres, né, que é a minha história. Eu estudei, eu fiz psicanálise, né, hipnose. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa que ajuda a tratar o inconsciente da mulher, que é da onde a história dela, né, aonde ela veio, a família também diz para onde ela vai, o relacionamento que ela vai buscar. Muitas vezes ela teve um pai opressor. E aí ela encontra o marido opressor. Isso é muito sério. E a hipnose, ela ajuda a mulher a entender esse gatilho que vem lá da infância, tratar, e aí ela se posicionar na vida como ela quer. Ai, como eu quero realmente? Eu não vou viver mais por causa do meu trauma. E agora? Como que eu vou viver? Isso transforma a família. Uma mulher tratada transforma a família. Com certeza. Isso é muito E sério. você está falando aí dessa questão emocional. Eu imagino, Ferracina, você enfrentando todo esse problema físico, isso com certeza afetou o seu emocional, né? Muito. Você também teve episódios depressivos, de ansiedade? Crise de pânico eu desenvolvi no último ano, porque a gente estava conversando ali, que a gente tem... Eu sempre profetizei muito que eu teria vida longa, né? E aí, quando eu descobri, eles falaram assim, sua estimativa de vida seria 8 anos Que de isso? vida. Então, assim, eu pensei, 5 já se passaram, me restam 3. Me deu uma crise de pânico, porque assim, eu planejava muita coisa, eu sempre fui muito sonhadora. E eu não partia para ação, só planejava. Eu vou fazer isso, eu vou ter vida longa, eu vou ter muito tempo. Então, a partir do momento, né, que foi esse start, que eu entendi que a gente precisa viver o aqui e agora exatamente assim, né? Eu levei um chacoalhão, acorda, que a vida exatamente é agora. E foi quando nasceu o método, né, FAIR, que é o foco, foca, mas execute. Porque se você só ficar planejando, a vida passa e seus sonhos vão ficando para trás. Vocês relataram aí questões que realmente mexem, né, com a gente, e que nós sabemos que tem muitas mulheres em casa e que nesse momento estão enfrentando crises, né? Ou crises emocionais, crises de saúde, e que às vezes quando a gente está na crise, a gente não consegue enxergar uma saída, né? E muitas vezes um bate-papo como esse pode, te dar um alerta aí. A mulher nem sabe que ela está vivendo um problema. Ela estava falando da deficiência invisível. A mulher vive muitas vezes uma opressão invisível, uma violência invisível, né? Que é a violência moral, psicológica. E ela nem sabe que está sofrendo algum desses maus, assim, né? Muitas vezes ela tinha sonho, guardou aquele sonho e não entende que aquilo está fazendo mal. Eu achei muito interessante, né, esse método, né, de focar e executar. Muito legal. Quando fala de mulher, você que está trabalhando nessa área também, você pode me colaborar. Que quando fala de mulher, as mulheres vão se deixando muito para depois. E é aí que tá. Eu falo assim, mulher, você tem que sonhar. Ela falou, eu era sonhadora, mas tem que executar. Olhar para si. Eu falo assim, mulheres, olhem no espelho, vocês são suas melhores amigas. Todo dia de manhã, olhe no espelho e seja sua melhor amiga realmente. Porque na hora da dor, quem está lá? Você está com você mesmo. É a gente que tem que cuidar da gente, né? Exato. É aí que entra a questão da Ferracina na minha vida, porque explica isso pra gente, porque o nome dela é Ana Flávia, mas o nome artístico, gente, é Ferracina. Vamos entender. Tchan, 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 surpresa! Os coraçãozinhos que linda! Vocês já viram, mas por aí. E o que acontece? Deixa mais um pouquinho, tá tão bonitinho. Esse nariz, ele... Eu vou ficar falando assim. Tá entendi. Tá certo. O nariz do palhaço, ele é considerado a menor máscara do mundo, porque ela não te esconde, ela te revela. E eu tive que voltar para dentro. Geralmente, quando a gente entra nessas questões de pânico, a gente quer fugir, a gente quer procurar sempre o externo. E a Ferracina, né, por você trabalhar na questão da palhaçaria, a gente tem uma tríade, que é do olhar, sentir e agir, você precisa voltar para dentro e ter coragem de expor realmente quem você é. Então, a Ferracina ela é minha extensão, é o meu eu e exagero. O meu maior autoconhecimento foi através dela. Eu tive que voltar. Mas como é que você buscou a palhaçaria? Eu sempre fui voluntária, eu faço trabalho já assim mais de 20 anos. Eu sempre fui muito apaixonada pelo palhaço.
E quando uma amiga minha, a Casey, ela falou, eu trabalho em hospitais, acho que você tem tudo a ver com você já faz trabalho voluntário, se caracteriza, vamos para lá. Aí eu fiz o curso, e lá nesse curso tem um instrutor, ele batizou, né, ele pega toda a sua história e faz o nome do seu palhaço. Então veio a Ferracina, e eu comecei a me caracterizar e ir para esses ambientes. Eu percebi que, ficou emocionado, Faz parte. que quando eu usava o nariz, eu conseguia chegar no coração dessas pessoas. Por isso que eu falo muito nas minhas palestras, né, que esse nariz, ele tem o poder de tocar onde as minhas mãos não alcançam, que é o coração. Então, lindo. eu comecei a usar o poder dele, sabe? Eu tomei coragem de me expor e ser realmente, né? Muito A Ana bacana. Flávia. E agora nós vamos falar de algo que a gente estava conversando nos bastidores aqui, algo que eu não conhecia, a Raquel também não, e eu tenho certeza que é algo que pode transformar a sua vida aí. A Ferracina, ela mostra pra gente um crachá que é das pessoas que têm deficiências invisíveis. Você já ouviu falar nisso? Explica pra gente, Ferracina. Isso, esse é o crachá do girassol, ele é conhecido mundialmente, e as pessoas que têm deficiências invisíveis, né, que são portadoras, no meu caso, eu tenho dificuldades, né, meus nervos encurtam, então muitas vezes eu não consigo ficar em pé, a coluna dói, eu não tenho mais forças, né? Meu braço hoje em dia, depois dessas questões de silicone, eu fiquei com 30% só de força. Então, às vezes a pessoa me vê, não imagina que eu estou tendo uma crise, às vezes ali não vou conseguir ficar sentada. Então, quando eu passei por uma situação dentro de um ônibus, de que eu sentei na prioridade, mas eu tinha esquecido o crachá. Então, pediram para que eu me levantasse. Até eu explicar, eu em crise, o que estava se passando, que eu não conseguia levantar. E eu falei assim, não, eu preciso divulgar isso, porque eu sei que tem muitas mulheres passando, né, por essa situação, que tem uma deficiência invisível e não sabe do direito desse colar do girassol. Então, assim, procura direitinho pesquisar na internet, né, os direitos, tem o CID certinho, é protegido por lei, é mundialmente conhecido, e tanto você quanto a família ou o acompanhante tem direito. Então, sou fila de aeroporto, se eu não conseguir ficar, não só eu tenho direito de ir contra a minha família, ou, né, em locais públicos. Tem muitas questões que protegem o colar de girassol. Quais são os principais problemas de saúde que tem direito a esse crachá? Então, eu sei que a esclerose múltipla, tudo que envolve a questão de musculatura, você não consegue ficar muito tempo em pé, fadiga. Se eu não me engano, agora acho que a fibromialgia entra no CICID. Muitas mulheres têm fibromialgia, muitas mulheres, né? E assim, gente, eu desenvolvi essa síndrome, e assim, só quem tem, sabe? Porque o nosso corpo ele fica todo roxo, como se você estivesse inflamada. Então, realmente, você não consegue nem tocar. Imagina você em pé muito tempo. Então, assim, se eu não me engano, mas é bom pesquisar direitinho, né? As informações. E a síndrome Jogre, tem várias, sabe? Que é protegido por lei. Então, acho bacana, Então, né? vale divulgar. a pena você em casa que tem fibromialgia ou alguma outra doença, né? Não é doença, É deficiência. deficiência invisível. Deficiência invisível. Procure saber, providencie aí, né, o seu crachá, que isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Sim. Muito bacana, você tem que divulgar isso sempre, que é realmente muito importante. É um direito, né, que as pessoas têm e que às vezes nem sabem que tem. E que salva vidas, porque no meu caso eu entrei em crise mesmo, né? Eu comecei a sentir muita dor e ia desmaiar. Então, eu tendo isso aqui, tem a identificação de um familiar. Se eu desmaiar, qualquer coisa que acontecer comigo, eles conseguem me socorrer, me levar, porque já sabem que eu preciso, né? Tem essa necessidade e já entra também em contato com alguém da minha família. Então, é muito importante. Muito bacana. Raquel, se você conhecer algum paciente, já. Então, as mulheres, eu acho assim, não existe coincidência, né? Porque assim, eu acho que Deus coloca todo mundo no lugar certo. O corpo adoece do que o emocional está cheio. Então, assim, eu quero falar isso bem sério para vocês, mulheres. Se vocês estão com o emocional doente, vocês estão muito tristes, variação de humor muito grande, cabelo caindo, a pele descamando, peçam ajuda.
Assim como eu, existem vários profissionais para ajudar na área emocional. Porque depois o corpo fala e ele vai falar muitas vezes de forma irreversível, né? Que tem como tratar antes, né, de o corpo sofrer tanto. É muito importante a mulher olhar para si. Essa bandeira que eu levanto é uma bandeira muito importante, porque hoje está crescendo muito as mulheres chefes de família, as mulheres... Muito. Então, assim, o nosso corpo, ele é fonte de vida, é muito lindo, muito importante. Nós precisamos respeitar nossas diferenças, nossa feminilidade, mas nós precisamos também colocar limites. Isso adoece nossas emoções, sabe? Adoece a ponto da pessoa viver uma vida disfuncional e achar que aquilo é normal. O pior é que a pessoa acha assim, é assim mesmo, né? Eu sou mãe, é assim mesmo. Ninguém está colocando... É até injusto colocar a carga nos filhos. A gente precisa se olhar, porque quando nós cuidamos do nosso emocional, a gente vai ter qualidade de tempo com a criança. Não vai estar ali só de corpo presente, né? E a mente longe. Por quê? Porque as emoções é que movem nossas ações. Então, as mulheres precisam entender que cuidar das emoções é cuidar do corpo também. Às vezes parece que é natural, assim, peraí que eu vou tomar um remédio para isso, para aquilo. Muitas vezes se automedica. Qual remedinho que você toma? Me dá um aí. Se automedica e não entende como estão as emoções. É muito sério. E o corpo ele vai trazer essa conta mais tarde. Então, se nós merecemos qualidade de vida, nós merecemos viver nosso propósito aqui na Terra. Sim. Nós viemos também para ter vida abundante, né? Sei. Não é assim que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida. Então, as mulheres precisam se incluir nesse todo. Dizer assim, eu estou cansada, eu não consigo, hoje eu não posso. Não tem Saber que dar dizer conta. não Exato. É muito importante, né? Não tem que dar conta de tudo. Então, assim, mulheres, se vocês sentem que suas emoções não estão legais, procure ajuda. O quanto antes. É muito Raquel, importante. você hoje é uma empresária. Quer dizer, você teve mais filhos, não? Não. Você tem as gêmeas? Eu tive um aborto espontâneo também, com uma experiência. Eu falo que Deus foi me preparando para falar para as mulheres, né? Porque meu corpo não expeliu. E eu tive de fazer uma curetagem que quando os outros falavam, eu achava que era só ir lá, igual ir no ginecologista fazer o preventivo. Foi um momento doloroso. E vem muito isso que a gente está falando aqui, né? Que naquele momento só estava eu e eu. Lá naquele centro cirúrgico, parecia que eu ia ter um filho. E era um aborto espontâneo, que foi um aprendizado muito grande para me solidarizar com as mulheres que passam por isso. Eu tive as duas meninas, só que agora estão com 20 anos, né? Já estão na faculdade. E eu olho para elas e vejo assim, nossa, valeu muito a pena. São meninas de muito amor, muito carinhosas, mas que lutam pelos sonhos delas, né? Sonho delas. Igual assim, eu tenho uma loja de calçados. E elas falam assim, não, eu quero ser psicóloga, uma falou, e a outra falou, eu quero ser pedagoga. Então, eu deixo elas livres para olharem para os sonhos delas, construírem. Né? Elas têm que se construir, porque senão não seria essa bandeira que eu levanto. Você saiu desse casulo, né, que você tinha entrado e realmente você desabrochou, voou. Hoje é empresária, mãe, é dona de casa e cheia de planos, né? Isso é muito legal. Você conseguiu ter esse controle, não dar conta de tudo, porque delegar. Realmente eu aprendi a delegar. Não dá medo, delegar, que é muito importante, né? Muito. E Ferracina também está nesse processo, né, Ferracina? Eu acho importante a gente falar da importância do poder da vulnerabilidade, que a gente se coloca sempre, né, em um patamar de Mulher Maravilha e esquece. Tem que dar conta de tudo. E precisa dar conta de tudo e quando vai ver ela mesmo ficou para trás. Né, que às vezes é o mais importante, que você acabou de abordar, é você estar bem consigo mesmo para cuidar do próximo. A gente não consegue fazer pelo outro se a gente não está bem, 100%. Né, se doar 100% para o outro se você está incompleto. Então, quando veio essa questão que você falou da sua perda, eu passei por essa questão também há 11 anos atrás. A minha bebê chegou a nascer, ficou viva aí acho que 11 horas mais ou menos. Nossa. Eu conto essa experiência nesse livro que eu vou lançar agora em maio, que foi onde surgiu, né, que eu falo que a dor me deu asas, que eu me tornei uma antifrágil. Eu não só me resignifiquei, como eu aprendi vamos repetir essa frase, a dor me deu asas, me tornei antifrágil. Gostei disso. Forte. Né? É muito forte, só que a gente precisa passar pelo processo.
Hoje, se O falasse processo assim, dói. Flávia, você passaria de novo pelo processo? Eu não passaria. Deus sabe o que faz, ele é sábio, ele vai te dando um caminho, mas se ele falasse todo o processo, a gente desistiria com certeza. Sou grata por tudo que eu passei, mas foi bem puxado, então não, né? Quero passar de novo, não, do maravilhoso. Já deu, né? Processo. Passar por outros processos. Sim, Isso aí. mas, né, estou aqui hoje, superei tudo isso, saí, assim, de um princípio de depressão, na época, que enterrar Nossa. um filho é algo, assim, muito difícil, mas superei tudo isso, superei essa questão da autoimune, acho que, assim, eu me vi muito forte. A gente só se vê forte depois que passa tudo isso. Eu falei, eu sou forte, eu preciso mostrar para essas mulheres que é possível, sim, vencer tudo isso, procurar ajuda, né? Tem todo um processo que você tem que passar, mas acaba sendo mais leve quando você procura um especialista, alguém, né, que já tenha passado por essas questões aí, e dividir, né, toda essa questão das dores. E como é que é o seu trabalho hoje? Hoje eu sou palestrante para mulheres e empreendedoras, porque eu tive que me reinventar diante de toda essa questão, né, 5 doenças autoimunes. Eu tive que fazer uma escolha, ou trabalhar fora, ou falar da minha história na internet, porque eu sabia que quando eu lançasse isso, as portas se fechariam, porque muitas pessoas hoje, quando eu vou pedir emprego, não me aceitam mais, entendeu? E aí... Tem uma conhecida minha lá em Linhares, que ela tem alopécia, que não dificulta em nada a mobilidade, ela é totalmente capaz, mas ninguém dava emprego para ela. Exato. Todo mundo achava assim, ela tem uma doença, não vai dar emprego. Tipo, ela passou por situações que foram muito sérias. E aí ela teve de empreender hoje, ela é um sucesso empreendendo, mas é uma dor. É uma dor. É uma dor. E sabe o que é mais incrível? Tudo é permissão de Papai do Céu, porque esses nãos me fizeram a mulher que eu sou hoje. Exatamente. Empreendedora, palestrante, hoje eu falo para mulheres. Se eu não tivesse recebido esses nãos, eu ia estar lá na minha zona de conforto. Então, eu recalculei minha rota e deu super certo. Então, hoje eu uso, né, a gente tem pega todos esses passo a passos que deram certo e passa. É muito importante quando a gente olha para trás e vê que aquilo que foi difícil, aquelas portas que se fecharam lá atrás, hoje servem de trampolim, né, para a gente chegar onde tem que chegar. A gente acredita, né, meninas, que nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito na vida da gente. E Deus coloca as pessoas certas, né? Como Ele acabou de colocar aqui para a gente hoje, a Ferracina e a Raquel Poubel, mulheres que estão hoje aí à sua disposição. Meninas, nosso tempo está chegando ao fim. Vamos falar aí uma última mensagem para a gente encerrar? Eu queria deixar uma reflexão, porque às vezes a gente se esquece, sabe? Coloca essa mulher extraordinária, né? Porque você tem uma missão única, essa identidadezinha aqui, ó, é única, só você tem. Então acredite no seu potencial, volte a sonhar, mas parta para a ação também. E acredite, às vezes a sua ideia pode mudar o mundo. Movimentos. Estacionamento foi feito para carro, não para você. E nunca esqueça, a fé constrói histórias extraordinárias. Arrasou! Bom, minha mensagem é que se você pode sonhar, você pode realizar. E que nós somos dignas e merecedoras de vivermos nossos sonhos. Às vezes a pessoa olha um exemplo igual a da Flávia aqui, ela consegue, ela é tão linda. Gente, foi uma dor. Ela se ressignificou a partir da dor. Eu também me ressignifiquei a partir de uma dor que muitas mulheres passam. Então, assim, todas as mulheres nós precisamos nos unir. Nesse Dia da Mulher, eu levantei a bandeira de que nós somos a maioria. Porque quando fala Dia das Mulheres, aí fala violência, isso são coisas ruins. Nós temos muitas coisas boas que são dedicadas às mulheres. Nós somos a maioria da população, do eleitorado, então nós precisamos o quê? Nos unir. Vamos juntas, né, gente? Vamos juntas transformar a sociedade. Só que a sociedade é feita de uma a uma, então você se transforma e assim transforma a sociedade. E conte comigo sempre, porque a minha missão é ajudar mulheres. Muito bom, Raquel, Ferracina, foi um enorme prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigada, amei conhecer um pouco mais de cada uma.
E vocês continuem aí inspirando e ajudando mulheres e vamos juntas, né? Parabéns pelo seu Amém, trabalho. vamos Obrigada, Juntar obrigada mulheres. Você está fazendo esse papel, né? De chamar as Dando mulheres. voz, né, Dar voz às Parabéns, mulheres, é isso parabéns. aí. Nós precisamos Fundamental, mesmo ir juntas. né? Então vamos encerrar aqui juntas? 1, 2, 3 e Vamos juntas! Tchau, tchau!